Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News, aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para todo o sul da Bahia e também para Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades. Obrigado pelo carinho da audiência, você de Ilhéus e Itabuna. Estamos também ao vivo agora pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil, na sua loja de Androids, pelo nosso site tviplay.com.br e também pelas redes sociais. Você nos encontra agora no YouTube, ao vivo, na página TVI Oficial. Compartilhe essa ideia com outras pessoas, vamos espalhar essa audiência por aí. Você também pode nos assistir pelo Facebook, através da página TVI Play Live. Lá também você encontra outros programas gravados aqui da nossa emissora, tá bom? Compartilhe, vamos espalhar, vamos crescer a audiência aí nas redes sociais e fazer como as milhares de pessoas da TV por assinatura que já nos assistem, né? Obrigado aí pela grande audiência. No programa de hoje vamos falar sobre meio ambiente. Vamos destacar aí a nova BA-649 e as suas margens, a margem do Rio Cachoeira principalmente, essa BA que corta a Mata Atlântica em um trecho muito especial dessa Mata Atlântica, né, que é a margem do Rio Cachoeira, lado direito, sentido Ilhéus, e lado esquerdo, sentido Itabuna. Então a gente vai comentar sobre o que será feito, né, da margem do rio. A gente já abordou esse tema antes aqui, vamos voltar a abordar hoje, porque foi indenizada uma grande faixa à margem do Rio Cachoeira, e se não houver um projeto da parte de Ilhéus para com essa margem do Rio Cachoeira, provavelmente e muito rapidamente ela será ocupada clandestinamente, né, por pessoas inescrupulosas que querem ganhar terra devoluta, né, terra do governo. Então a gente precisa saber qual é o plano do prefeito ou da prefeitura de Ilhéus ou da Câmara de Vereadores, né, sobre isso. Não tivemos até agora a resposta, já provocamos aí inclusive o prefeito, mas ele não deu resposta. E hoje eu vou conversar aqui com a Maria do Socorro Mendonça, que é da ONG, instituição, né, não governamental Nossa Ilhéus, e vai falar aqui sobre esse tema. Inclusive ela participou também do plano diretor de Ilhéus. Então a gente quer saber como vai ser o aproveitamento dessas terras, né? As margens da linda rodovia BA-649 está sendo construída para acabar com o problema de mais de 50 anos, né, de muitos acidentes nessa rodovia. Bom, no programa de hoje também vamos falar de política, né, e vamos falar sobre saúde. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa TVI News. Sim, vamos falar de saúde hoje com o Dr. Vieira Júnior. Ele é de São Paulo, da cidade de Saltinho, né? Daqui a pouquinho ele está entrando aqui para conversar com a gente sobre o transtorno narcisista, que é algo que tem acometido muitas pessoas, e você vai saber mais sobre esse assunto, como identificar, né? Se tem cura e muito mais. Ok, feriado hoje, Corpus Christi, né? Um dia chuvoso em algumas cidades aqui da região do Cacau, e a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo para hoje, e inclusive em Salvador, a nossa capital, que já chove aí há um mês, né? Muita chuva em Salvador, e só essa semana já choveu mais que a previsão para o mês inteiro. Já choveu mais de 150 milímetros na nossa capital, e olha que hoje ainda é quinta-feira e a promessa é de muita chuva ainda para o dia de hoje, né? Então vamos conferir como fica a previsão do tempo para algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. Para Ilhéus, temperatura máxima 28 graus. Para Itabuna, temperatura máxima 28 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 30%. Para Buerarema, temperatura máxima 27 graus, mínima 19 graus, probabilidade de chuva 20%, tempo parcialmente nublado. Para Itacaré, temperatura máxima 27 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 23%, tempo parcialmente nublado. Então chove em Ilhéus e em Itabuna. Para Itajuípe, temperatura máxima 28 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 40%, tempo chuvoso em Itajuípe. Para Ibicaraí, temperatura máxima 28 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 24%, tempo parcialmente nublado. Para Canavieiras, temperatura máxima 27 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 8%.
tempo também parcialmente nublado. Para Salvador, temperatura máxima 27 graus, mínima 24 graus, probabilidade de chuva 69%. Tempo com tempestades em Salvador. E Porto Seguro, temperatura máxima 26 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 30%. Tempo chuvoso lá em Porto Seguro. Vitória da Conquista, temperatura máxima 22 graus, mínima 14 graus, probabilidade de chuva 5%. O tempo parcialmente nublado em Vitória da Conquista. Um abraço, sempre falar em Vitória da Conquista, um abraço para o Gustavo Magalhães, que vai participar hoje do programa, trazendo as novidades da Terra do Frio, né? Vitória da Conquista. Mas essa semana, Gustavo, a gente não ficou muita inveja de conquista não, porque o clima aqui também, né? Começamos aí com mínimas, aí você viu, de 14, 15, 17, né? Então ficou bem perto aí de Vitória da Conquista. Bom, então daqui a pouco você participa aí direto de Conquista, né? Para bater esse papo com a gente e falar das novidades. Bem, gente, daqui a pouquinho também a gente vai comentar aqui alguns temas políticos, inclusive com respeito à política nacional. O presidente Lula esteve aqui na Bahia, foi visitar Luiz Eduardo Magalhães e a maior feira agropecuária do Brasil hoje, né, que é a feira aí de Luiz Eduardo, a AgroShow. E o presidente lá fez um discurso e prometeu um recurso de mais de 7 bilhões para o agronegócio. Agora, alguns estão comentando que esse dinheiro, né, ele vai fazer uma retaliação com os produtores agrícolas do Centro-Oeste e do Sudeste e do Sul. E só vai dar para o Nordeste, mas isso não ficou claro na fala do presidente, né? Ele não disse que seria só para o Nordeste. Então a gente vai comentar sobre isso, né? Porque a política é assim, né? Tem um lado, tem outro e cada um fala o que quer, cada um enxerga da maneira que quer. Mas enfim, se vier esse dinheiro também para o Nordeste, vem de bom tamanho, porque o Nordeste sempre foi prejudicado, né? Por vários eventos aí. E hoje é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil, principalmente a Bahia, né? A Bahia ao lado ali de Petrolina também, Juazeiro, produz muito, né? Em termos de frutas, que é a manga, é a uva. Temos várias frutas ali, vinhos de qualidade já são produzidos ali entre Petrolina e Juazeiro. E agora também aqui no oeste da Bahia, né, a soja, o milho, que a produção é muito grande, está sendo exportada aí para a China e outros países, né? Então a Bahia, né, tem se destacado no Nordeste como um estado realmente com vocação agrícola, ao lado aí de Pernambuco, né, que tem ali Petrolina, ao lado de Juazeiro, que também está se beneficiando dessa maravilha que é o Rio São Francisco, né? Então, para a gente é um privilégio ter o Rio São Francisco passando no coração da Bahia e deixando a Bahia fértil, né? A grande parte desse estado, que é um estado gigantesco, né, com dimensões aí de muitos países aí. Aliás, eu diria que a Bahia cabe em vários países, né? Tem muitos países aí na Europa que cabem dentro da Bahia. Então, a Bahia é um território muito grande, privilegiado, né? E apesar de alguns lugares terem sido muito abatidos e cometidos pela seca, mas ultimamente vem colhendo frutos. E esses frutos estão aí. A Farm Show, né, que é a feira agropecuária aí de Luiz Eduardo e e Barreiras, movimenta aí mais de 8 bilhões de negócios esse ano. Fora essa fala do presidente, né, que foi um grande alívio, né, para a turma do agronegócio saber que vai ser injetado esse dinheiro na economia agropecuária via os bancos aí, as linhas de crédito. Bárbara Oliveira. Barbosa, hoje é feriado Corpus Christi, né, que é um feriado católico. O comércio de Itabuna fechou, mas o comércio de Ilhéus vai funcionar, tá? Para quem está querendo ir às compras, vai funcionar hoje até às 13 horas, né? Foi definido o comércio varejista de Ilhéus para funcionar hoje através das entidades patronais de Ilhéus, né, e acordada com o Sindicomércio, a CDL e a Associação Comercial de Indústria de Ilhéus. Em nota foi esclarecido que o dia de Corpus Christi não é feriado, no caso não é feriado, né, mas sim um ponto facultativo.
Essa decisão desagradou a alguns trabalhadores porque seria um dia de descanso, né? Eles consideram também um desrespeito aos católicos, né? Que acham essa data muito importante. E em entrevista, o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Ilhéus e Região, SESC-MI, a Crismélia Silva, repudiou a decisão dos empregadores. Ela comentou, além da tradição de anos, a data é muito importante para os católicos. Apesar de não haver decretos de feriado para essa data, sendo comemorado o dia santificado. Então tá aí, o pessoal de Ilhéus que quiser ir às compras vai funcionar normalmente, o de Itabuna não, porque está fechado. Barbosa, temos um entrevistado no link, ao vivo de São Paulo, é o doutor Vieira Júnior, ele é psicanalista e vai conversar com a gente sobre o transtorno narcisista. Bom dia, doutor Júnior. Bom dia a todos. Tá sem áudio, retorno. A gente está ouvindo aí, né, o doutor, alguma coisa ouve no áudio aí, falhou aí. Vamos repetir então, né, bom dia para ele, para ver se a gente conserta o áudio. Vamos ver se o problema é aqui com a gente ou na rede aí, né. Doutor, bom dia, obrigado mais uma vez, né, por o senhor estar aqui participando com a gente desse programa nesse feriadão, né. Feriadão para alguns, né, e um feriado apenas para outros, e para mim aqui, para a gente é um dia normal. Bom dia. Bom dia, Estive na Bahia ainda essa semana, na cidade de Salvador, depois fui para Pintadas e posso confirmar tudo que vocês estavam comentando aí, né? Que país lindo, que gente boa, nosso Brasil é realmente incrível e a Bahia é muito amável. É muito prazer estar aqui com vocês. Ok, doutor, prazer é todo nosso. Bárbara, vamos lá, primeira pergunta aí para o médico. Doutor Vieira Júnior, o senhor trabalha muito nessa área, né, de psicanálise, e o senhor também é grafólogo, né, o senhor é especialista em pessoas. Explica pra gente, qual é... Pode falar, Bárbara. Sobre o transtorno narcisista, que o senhor está por dentro, como é que as pessoas podem identificar se tem um narcisista na família, ou no trabalho, né? Ou no relacionamento amoroso? Conta pra gente. Bárbara, o transtorno de personalidade narcisista, ele é caracterizado principalmente por uma desconexão com a realidade por parte da pessoa que tem esse transtorno. A pessoa se vê grande, se vê maior do que aquilo que ela é. E não é simplesmente uma questão de ter uma vaidade maior. Todos nós temos um narcisismo e isso é positivo. Quem está zerado com o seu lado narciso são as pessoas que estão em depressão. Não estão fazendo a barba, não estão cuidando do cabelo. Então nós temos o nosso lado narcísico, que a gente pode chamar até de uma vaidade, né? A roupa que eu escolhi, o jeito que eu coloquei meu cabelo hoje, você também. Essa é uma preocupação narcísica. O transtorno já vai muito além disso. O meu cabelo é melhor do que de todo mundo. A minha roupa é mais bonita do que a de todos. E para que eu possa validar essa minha tese, porque eu me vejo maior, eu me vejo fora da realidade, eu diminuo você. Então é aí que na empresa, no relacionamento, a gente começa a falar de relacionamentos tóxicos causados por pessoas que têm esse transtorno de personalidade. No fundo, a pessoa que tem esse transtorno, ela se sente nada, ela se sente completamente sem valor. Mas ela cria uma fantasia, em questão de segundos, ela cria uma fantasia para provar para ela mesma de que no fundo ela é boa, e para isso ela precisa diminuir você. Então, se ela se sente nada, ela vai fazer com que você se sinta menos que nada. Assim ela consegue ser grande. Então, o narcisista hoje, ele está no relacionamento amoroso, ele está nas empresas, ele está na política, ele está nas igrejas, ele está em todos os ambientes sociais. Identificar e saber lidar é uma questão de saúde para as pessoas, porque tem muita gente sofrendo em relacionamento, em empresa, porque os males que eles causam psicologicamente são muito grandes. É verdade, doutor. Então tem duas vertentes, né? Todos têm um pouco de narcisista, de natureza, que o senhor falou, mas alguns, quando já desenvolve o transtorno, que é algo que deve ser tratado, né? Que o doutor está falando.
Doutor Eu Vieira... diria até, viu, Bárbara, que, como ele falou aí, né, a primeira parte é uma coisa natural, né, da vaidade humana, que é até benéfica, né, doutor? Porque se você não tem vaidade, você não ia se arrumar, você não ia se cuidar, né? Agora, o narcisismo é que é esse problema, né, esse transtorno, né, doutor? É isso? Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui? Exatamente. Nós temos o nosso lado narcísico, mas se eu, por exemplo, se a Bárbara me ofender aqui, né, por uma questão de vaidade, que a gente comete esse tipo de coisa, mas se ela me ofender, ou se eu ofender ela aqui, em seguida nós vamos para casa, nós vamos ficar assim, nossa, eu não poderia ter feito aquilo com o Vieira, eu não poderia ter feito aquilo com a Bárbara. Nós temos culpa, né? Então, nós só chamamos as pessoas normais, as que não têm transtorno, de neuróticos. Todos nós somos neuróticos e graças a Deus. A neurose é exatamente isso. Eu tomo uma atitude, em seguida vem culpa. Aí vem a questão do arrependimento, daí eu tenho que ir lá pedir perdão e tudo mais. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela quer ser maior do que você, ela humilha a pessoa e ela não sente culpa. Ela não tem aquele peso no travesseiro em que ela não vai dormir. O sono do narcisista, ele é tranquilíssimo, ele é maravilhoso. Porque para ele não existe a outra pessoa. Eu sou o centro do universo, você existe para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Então, ele não vai ter essa culpa, ele não vai ter autorreflexão. Então, muitas pessoas me perguntam, narcisista tem tratamento, transtorno? Não. Narcisismo não tem tratamento, porque se você coloca ele na terapia, ele vai ver o tamanho do buraco existencial que ele está envolvido, e aí ele vai querer ir embora, porque ele não vai aceitar. Eu já atendi narcisistas na clínica, eles duram 2 sessões. Quando você começa a frustrar ele, porque eles odeiam ser frustrados, quando você começa a frustrar eles vão embora. Eles não gostam de ver que eles não são perfeitos, que eles não são Deus, porque no fundo eles se acham deuses. Então, essa condição no narcisista, então, é uma coisa que é, digamos assim, é claro que é muito consciente, mas ele não tem noção, quer dizer, daquilo que ele acha que é de fora, né? Ele acredita mesmo naquilo e não adianta ninguém falar, né, nem fazer tratamento, como o senhor falou. Então, é um estado, né? Não é uma coisa assim que o cara... eu acredito que eu sou bom. Não é isso, é uma coisa que já vem dentro dele, né? Ele tem certeza, não existe outra possibilidade. O cérebro dele, como faz parte de um transtorno, ele funciona como única regra de vida. Eu existo, eu sou Deus e todos ao meu redor devem validar essa minha divindade. Todos ao meu redor devem me servir. Num relacionamento amoroso, por exemplo, que é o que eu recebo muito na clínica, o que esse narcisista vai fazer? Ele vai buscar criar situações para estar sempre num palco. Então, no começo do relacionamento, ele se apresenta como um grande salvador da vida dessa pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, embora exista muito mais homem narcisista do que mulher por uma série de questões genéticas e também sociais. No começo desse relacionamento, esse narcisista chega para a pessoa e oferece o mundo. Sabe aquele romântico, a moda antiga? Abre porta de carro, presente toda hora, presença toda hora, mensagem toda hora, elogio. Você vai ser a mulher ou o homem mais lindo do mundo para essa pessoa. Depois de que ele já conseguiu acessar o seu lado emocional e ter você nas mãos, o que ele começa a fazer? Ele começa a tirar tudo aquilo que ele deu para você. Quando você já se acostumou com todo esse benefício de uma pessoa incrível, que você pensa, eu achei Jesus Cristo na Terra, alguém que vai me ajudar, que vai cuidar dos meus filhos, que vai cuidar de mim, resolver meus problemas financeiros, resolver meus problemas emocionais, de carência. Quando você está bem, ele tira tudo isso, porque é aí que ele quer ver você correndo atrás dele. Deus, né, na religião, eu faço muito essa comparação, quer que as pessoas o adorem. O narcisista também, porque ele se acha Deus. Então ele tira tudo isso de uma forma abrupta para que você corra atrás dele e diga, mas o que aconteceu? Eu te amo. E aí ele começa a dizer para a pessoa o seguinte, eu mudei, mas você sabe que eu era bom. E sabe por que eu mudei? Porque você está errando nisso. Aí ele começa o processo de diminuição da outra pessoa. Porque você engordou, ou porque você emagreceu, porque você está chata, porque você não me valoriza, porque eu quero que você saia do emprego. Aí ele afasta a pessoa da carreira, da família, dos amigos e coloca ela numa bolha onde ela não consegue
ter certeza do que está acontecendo, nem denunciar. Eu tenho casos de pacientes que chegam para mim e dizem assim: olha, tá vendo esse roxo aqui? Tá vendo esse braço roxo? Tá vendo esse machucado? Foi ele que fez, mas olha, ele é bom, viu? Sabe por quê? Porque ele fez, mas ele tá cuidando, ele tá passando remédio. Então a pessoa, ele já colocou na cabeça da pessoa que ele é bom, ele bate, mas eu sou bom porque eu cuido das suas feridas. Então, com o tempo ele vai deixando a vítima fora do estado de realidade também, para manipular e para prender essa pessoa a ele. Você citou um caso aí, né, em relação a um homem para uma mulher, mas existe o contrário também, né? Existem as mulheres com esses distúrbios também, né? Existem. Alguns estudos, né, vão dizer que predominantemente são as mulheres, 80% são os homens, né, que tem 80% são homens que têm o transtorno. Eu posso dizer o que acontece nas minhas mídias sociais e também na minha clínica, 90% são mulheres que sofrem com esse tipo de abuso, mas tem muito homem também. E no caso do homem, tem um agravante. Nós temos uma sociedade que justamente protege a mulher, e tem que acontecer isso, nós temos que proteger a mulher, mas nós temos também que trazer para o debate a reflexão sobre a proteção ao homem com relação à violência da mulher contra o homem. Porque muitos podem pensar assim: o homem é forte, é grande, mas quando ele é colocado numa situação de abuso e de manipulação, esse homem vai também apanhar, ele vai sofrer psicologicamente e não vai pedir ajuda. Sabe por quê? Porque homem não pede ajuda, homem não chora, tem essa ideia na sociedade, né? E aí se ele vai para terapia, como assim um homem na terapia? Como assim um homem reclamando que apanhou ou que está sofrendo agressão verbal da mulher? Ele tem medo de não ser homem. Então, independentemente de seja homem ou seja mulher, se é tóxico, eu sempre digo assim: se você está se sentindo um lixo, se você está afastado da sua família, está afastado dos seus amigos, se você está afastado do que você gosta de fazer, gostava de jogar bola, gostava de ir numa praia, não está fazendo mais nada disso, e se você tem a sensação de que a vida perdeu a graça para você, cuidado, você pode estar num relacionamento narcisista. É isso aí. Ô doutor, é muito tênue, né? Essa linha aí que vocês que estudam, né, a neurologia, a mente humana, né? Principalmente a mente humana, né? Que é uma coisa que não é palpável, né? Eu diria assim, até de certo modo, é subjetivo, né? Então, como identificar, né, cada caso de cada indivíduo? Porque entre, por exemplo, o paranoico para, digamos assim, para uma violência, para matar, para agredir, né? E apenas o narcisista, né, que é aquele que se acha melhor. Essa linha é muito tênue, né? Como é que vocês identificam isso para tratar cada caso, doutor? A gente pode ter pessoas que vão agredir, que vão agredir verbalmente, que vão humilhar e que não são narcisistas. Essas pessoas a gente consegue colocar na clínica, trabalhar uma autorreflexão, trabalhar uma terapia e elas mudam. Eu tenho casos de pessoas na clínica que têm um narciso extremamente forte, mas não tem o transtorno. E aí, com o tempo, essa pessoa, você vai frustrando ela. Olha, você não é a única pessoa que existe. Num relacionamento, é troca, não é só a sua vontade. Então, sim, antes de marcar um compromisso, você tem que ver com a sua parceira, você tem que ver com o seu parceiro. Não é só você que toma a decisão de comprar ou de vender, não é só você que toma a decisão de quando vai sair de férias. E essa pessoa vai refletindo, ela fica brava, ela não gosta, ninguém gosta de ser frustrado, mas ela reflete e muda. O narcisista, eu sempre digo assim: quer saber se o seu parceiro é narcisista? Pede para ele fazer terapia. Se ele durar 2 sessões, ele é. Se ele ficar na terapia, ele não é. Vou mandar uma ruma de gente para você aí em São Paulo, viu? Brincadeira. Você atende só presencialmente, doutor? Eu atendo somente online. Acho que a magia das mídias sociais proporciona isso pra gente. Alguns vídeos acabaram viralizando lá no começo da minha carreira e eu atendia presencial, mas aí a demanda de fora, então vim do Brasil inteiro, tenho pacientes da Bahia também, então hoje somente online.
É isso aí. Olha, paciente é que não falta, viu? E na política hoje, no judiciário, a gente tem gente aí que se acha o todo-poderoso, quer fazer e acontecer. Bárbara. Mas geralmente quem vai buscar, Barbosa, é justamente quem é afetado, né, doutor? Não é nem o narcisista, é quem está sofrendo com o narcisismo. Ô, doutor Vieira, as pessoas que sofrem com esses relacionamentos tóxicos, como é que faz para se libertar? Qual é a dica que faz? Tem que buscar o tratamento, né? Sabe, Bárbara, que toda pessoa que está num relacionamento tóxico, ela só aceita porque ela não sabe o valor que tem. Ela não sabe mais quem é ela. Há um problema de identidade ali. Eu não sei o que eu sou, eu não sei para que eu vim aqui nesse mundo, qual é o meu propósito de vida. Geralmente essas pessoas têm muito problema de relacionamento com o pai, com a mãe. Faltou amor, faltou carinho, faltou colo, faltou entendimento. Algumas vezes o pai deu amor, deu carinho, do jeito que ele sabia, do jeito que a mãe sabia. Só que enquanto criança eu não me sentia amado, não me sentia amada. Eu não senti que eu era importante na minha família. E isso, do 0 aos 7 anos, nós definimos uma coisa chamada caráter no ser humano. Do 0 aos 7 anos eu formo o ser humano em questão de caráter. Depois a gente brinca que até os 90 a gente tenta consertar. Porque já formou, não muda mais. Na terapia a gente tenta fazer algumas coisas para conseguir fazer com que a pessoa sofra menos. Então, quando ela vem para a terapia e diz, olha, eu estou num relacionamento narcisista, o que a gente trabalha é a identidade dessa pessoa. O perdão ao pai, o perdão à mãe. Como ela consegue enxergar agora, como adulta, o que o pai tentou fazer, o que a mãe tentou fazer. Com essa ferida estancada, aí ela consegue começar a olhar o mundo de outra forma. Porque uma vez que você cura a carência e a identidade dessa pessoa, ela já não precisa de alguém que vai ajudar e salvar a vida dela. Eu só entro num relacionamento querendo que alguém salve a minha vida porque eu estou me sentindo exposta, me sentindo exposto. Então, quando você se apodera da própria vida e diz, eu me basto, você busca alguém para compartilhar e não para cuidar de você. Verdade, muito forte, viu, doutor? E aqueles narcisistas que estão apenas no início, ainda não virou transtorno, procura o cuidado, né, o tratamento. Tem alguma medicação que o senhor passa assim para essa pessoa? Essa pessoa pode ter uma vida normal? Como é que funciona? Essa é uma pergunta muito boa e eu digo assim, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, dificilmente ela vai querer se tratar. Eu não conheci nenhum até hoje que tenha tido vontade de se tratar. Já tive pacientes narcisistas que vieram na clínica porque a esposa disse, olha, agora eu só volto se você for fazer terapia. Mas aí o que acontece? Ele vem e fica 2 sessões e vai embora, e diz que eu dei o aval, diz para a esposa, olha, ele disse que eu já estou curado. É isso que ele sai falando. Então, eu sou muito cético em acreditar que o narcisista pode mudar. O que pode acontecer é ele ir para a clínica, começar a tomar alguns medicamentos, eu já sei de histórias e em estudos que isso aconteceu, toma alguns medicamentos, eu tive inclusive uma paciente que o marido começou a tomar medicamento, e aí você trata com medicamentos como sertralina, fluoxetina, que vão baixar um pouco a bola desse narcisista, vão deixar ele um pouquinho mais lento desse ponto de vista. Só que aí sabe o que acontece? Ele se sente um ser humano normal e ele não quer ser humano normal. Aí ele para de tomar o medicamento. Então eu digo assim, ó, eu devo ajudar essa pessoa a se curar? Eu devo ajudar ela a se tratar? Eu sou cristão e acredito sempre que sempre pode haver um milagre. Mas deixa essa pessoa buscar o milagre dela. Deixa ela buscar o tratamento dela. Não queira você tratar ela. Não queira você ficar ao lado enquanto ela está sendo tratada. Porque senão você vai entrar em depressão. Você vai querer tirar a própria vida. Não é trabalho para quem não é profissional. Deixa ele buscar. Se você vê que aconteceu um milagre, que ele começou a tomar um medicamento, que Jesus o curou, aí você pode tentar se relacionar de novo. Mas enquanto isso, com o narcisista não se negocia. Narcisista se abandona. Então, nesse caso, o senhor cuida mais, então, de tratar o narcisista, né,
mas ele vai desistir ou ele não vai continuar e tal. E aí como é que fica? O senhor cuida só da vítima ou só da pessoa, da companheira dele? Nós temos que olhar para a vítima. É a vítima que a gente tem que cuidar, porque é ela que vai ser adoecida. Eu também, enquanto pessoa cristã, enquanto ser humano, também penso que o narcisista deve ser olhado. Mas deixa ele ter essa iniciativa. O grande ponto aqui é que ele não quer ser tratado. Ele não vai querer ajuda. Só tem uma forma de você mudar. Eu sempre digo assim, é impossível mudar alguém que não vê problema nas próprias atitudes. O narcisista não vê. E essa não é uma doença que vai fazer com que ele morra com isso. Ele vai viver na fantasia de achar que ele é Deus. E aí ele vai ficar em relacionamentos frustrados, ele vai ficar tentando pisar em pessoas. Então é dessas pessoas que a gente tem que cuidar. Se ele quiser ajuda, eu tô aqui, tem vários psicanalistas, tem vários psiquiatras que podem ajudar. Eu só duvido de que ele queira essa ajuda. Agora, vítima, você tem que se cuidar e tem que se tratar. Tá vendo que esse tratamento especial para quem sofre, né? Quem é ali abusado, né? Quem é transtornado psicologicamente pelaquela pessoa que tem o transtorno narcisista. A gente tem uma pergunta do Gustavo Magalhães, doutor Vieira, para o senhor. Rafa vai colocar aí. Eu queria também aproveitar e pedir ao doutor para ele passar a rede social dele aí, quem está assistindo, né, quiser segui-lo. Sim. Tá, obrigado. Bom, quem quiser seguir, se buscar por Vieira Júnior no Instagram, no TikTok, YouTube, já vai encontrar. Mas eu indico o site, né, que por ali você consegue ir para todas as mídias, Psicanalizando, de psicanálise, psicanalizando.com. Ali você já vai ser direcionado para TikTok, Instagram, YouTube, podcast, estou em todas as mídias sociais. Obrigado pela oportunidade de divulgar também. Ok, agora vamos a uma pergunta aí do Gustavo, direto de Vitória da Conquista. Vai lá, Gustavo. Olá, doutoria, tudo bem? Bom dia, Bárbara, bom dia, Barbosa. Estou aqui em Vitória da Conquista. Aliás, hoje o frio, nesse instante aqui, 20 graus, estou aqui todo agasalhado e com até cachecol. Mas, doutor Vieira, eu estava ouvindo você falando aqui, a gente está ouvindo e prestando atenção no que você fala, e eu queria saber o seguinte: essa questão da internet, essa questão da exposição da imagem, da gente ter que participar daquelas redes sociais, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook ainda também, isso também aumenta essa necessidade da gente se sentir bem, da gente querer aparecer bem. Existe uma relação com isso, a modernidade com relação ao narcisismo e com relação a essa vontade das pessoas aparecer. Eu acho que o termo certo seria isso, aparecer. Que pergunta boa. Se tá frio aí com 20 graus, eu tô com 10 aqui em São Paulo, viu? Você imagina como é que não tá aqui. Gustavo, as redes sociais são um ambiente totalmente narcísico. Vamos separar de novo o que é o transtorno. O transtorno vai ser formado no ser humano do 0 aos 7 anos. É questão que acontece ali na infância, que delimita o caráter da pessoa. Ponto. Esse é o transtorno e não há tratamento. Agora, o lado narcísico da nossa sociedade está muito aflorado, né? Nós temos perdido cada vez mais a capacidade de prestar atenção nas pessoas, de ouvir, de olhar nos olhos, de abraçar, porque a todo momento eu preciso aparecer. Há sempre um palco formado. Há sempre um palco formado para quem quer dançar, para quem quer cantar, para quem quer só fazer graça. E nós temos vários tipos de problemas aí, de gente que coloca em risco até a própria vida para poder ter view, para poder ter like. Pessoas que entram em depressão porque não conseguem viralizar, não conseguem ter público na mídia social. Tudo isso reforça o lado narcísico. Sabe o lado narcísico positivo que a gente tem? Está sendo adoecido. Está sendo potencializado por uma mídia social, pelas mídias sociais, que afloram isso. Agora, eu não diria que são as mídias sociais as grandes culpadas por isso. Elas potencializam. O grande culpado disso, sabe o que foi? A criação que nós temos dado para as nossas crianças.
em que eu não posso chamar atenção, em que o meu filho faz um desenho, eu já acho que ele é Michelangelo, ele faz uma musiquinha na flautinha, eu já acho que ele é Bach, que ele é Chopin, que eu não posso mais frustrar as crianças. E aí quando essa criança chega no mercado de trabalho, ou quando ela fica adulta, o chefe chama atenção, ela já quer trocar de emprego, aí ela quer já montar uma mídia social, ela quer viver na sua bolha, porque se ela foi criada numa bolha onde ela só era elogiada, ela vai querer formar de novo a própria bolha para viver só de elogio. Então hoje nós temos uma sociedade cada vez mais narcísica, não tem a ver com o transtorno, mas que vaidosa, que olha cada vez mais só para si, e ao mesmo tempo o Brasil acabou de atingir o país mais ansioso do mundo, porque o ser humano vive de frustração. Amor é frustração. Eu te amo e por isso eu não deixo você fazer tudo o que você quer. Ô doutor, o tempo acaba passando rápido, né? Mas eu já queria deixar o convite aqui para o senhor voltar outras vezes aqui para a gente discutir esse e outros temas importantes da psicanálise, tá certo? Claro, vai ser um grande prazer. Passou rápido, eu nem vi que passou, e assim que vocês quiserem eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, um abraço, né? Curtindo esse frio aí de São Paulo. Doutor Vieira Júnior, o Rafa vai colocar sua rede social aí para quem quiser seguir e saber mais sobre o doutor Vieira. Tá aí, ó, Instagram, né? Isso. Tem vídeos aí. Esse é um tema ó. muito debatido na internet, é o tema do momento. É isso aí. Tá E se você quiser também entrar no site, né, que foi dado aí, eu vou pedir para o doutor Vieira repetir o site, né? Isso. Para que você possa entrar e de lá você escolhe as redes sociais, você fica sabendo de tudo sobre tratamento, né? Sobre o trabalho do doutor Vieira. Então, daí, doutor, para a gente encerrar, o senhor dá o endereço de novo aí, por favor? Isso, o site é o psicanalizando.com e nas mídias sociais, TikTok, Instagram, podcast, pode procurar por Vieira Júnior, que já vai entregar aí para vocês. Obrigado, foi uma grande honra estar aqui com vocês. E eu deixaria o seguinte para as pessoas: peça ajuda, fala com um amigo, fala com uma amiga, fala com a família, marca uma terapia com algum profissional. Você não vai perder nada, mas pode ser que você ganhe uma vida inteira. Okay, muito obrigado. Parabéns, doutor Vieira, muito obrigada. Obrigado. Ok. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Maria do Socorro Mendonça, né? A gente vai enviar o link para ela está aguardando, ela vai falar sobre a questão ambiental aqui no nosso programa. Estamos vivendo ainda a Semana do Meio Ambiente e a gente quer destacar hoje um ponto importante, que é a questão do Rio Cachoeira e a sua margem da nova BA 649, que vai ligar as cidades de Ilhéus e Itabuna. E a gente precisa saber qual o projeto urbanístico, qual o projeto de Ilhéus, qual o plano diretor, né, para cuidar dessa orla, para não virar mais uma favela de invasões, né? Então a gente vai conversar já com ela aqui, eu já vou enviar o link para ela e daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo aqui com a ONG, né, o Instituto Nossa Ilhéus, né, que é presidido aí pela Maria do Socorro Mendonça, uma pessoa, né, já conhecida aí no meio ambiente, já esteve aqui no programa algumas vezes falando de ESG e agora a gente vai falar especificamente dessa situação do Rio Cachoeira. Mas, Bárbara, uma boa entrevista aí, né, com o psicanalista, né, doutor Vieira. E isso agrega no nosso conhecimento para a gente saber, né, as doenças atuais, para a gente se prevenir, porque a nossa saúde mental, Barbosa, ela é extremamente importante para a gente ser uma pessoa saudável, feliz, né? Eu quero deixar uma notícia aqui também sobre o cadastramento do CAD único que foi suspenso em Itabuna, tá? O atendimento ao público para sistema de cadastro único, o CAD único, né? E Cadastro Nacional de Informações Sociais, CISIS, foi suspenso temporariamente em Itabuna, devido a instabilidades no sistema, né? Então, para fazer o cadastramento entre o dia 8 de junho e 16, é necessário entrar nos canais oficiais do governo, canais remotos, né, pela internet. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, MDS, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal receberá pela primeira vez dados de renda do CNIS. Os dois registros serão integrados com o objetivo de qualificar as informações do CAD único, né?
e, consequentemente, dos mais de 30 programas sociais apenas em nível federal que usam essa base de dados. Então, o Cade Único vai estar suspenso temporariamente de forma presencial, né? E aquelas pessoas que precisam atualizar essa informação do cadastro único, é necessário acessar pela internet os canais oficiais do governo federal. Ok, nós já estamos online aí com a dona Maria do Socorro Mendonça, né? Ela que é ligada ao meio ambiente, defende essa causa aqui no sul da Bahia com muita propriedade, né? E com muito profissionalismo, e defende também o Instituto Nossa Ilhéus. E eu queria conversar com ela hoje, vamos conversar com ela agora, né, ao vivo aqui no programa, nesse feriado. Bom dia, dona Maria do Socorro, e muito obrigado por aceitar nosso convite, hein? Bom dia, Barbosa. Para mim, né, Maria do Socorro, diretora-presidente do Instituto Nossa Ilhéus, é uma honra estar com vocês na TVI neste momento. Maria do Socorro, nós conversamos aqui semana passada, né, com um proprietário de terras aí na margem da rodovia BR-415, né, e ele chamava a atenção aqui para a falta de, pelo menos de divulgação até agora, de um plano diretor de Ilhéus para as margens novas, né, do Rio Cachoeira, do lado oposto ali da BR-415, seria na BA-649. Porque foi indenizada ali uma área de terra, uma faixa de terra muito grande, né, para se construir a rodovia, e o medo, o receio das pessoas, né, é de que essa margem do rio vire uma favela, porque depois da construção da estrada as pessoas vão procurar ocupar aquela faixa de terra na beira do rio, como já existe do lado de cá, né, que até bairros já se formaram nas margens da BR-415. O que é que Ilhéus está fazendo para que não aconteça isso? A senhora tem conhecimento, a senhora participou desse novo PDDU aí da cidade de Ilhéus? Sim, Barbosa. O Instituto Nossa Ilhéus, ele integra o Conselho Municipal das Cidades, né, e é representado por mim nesse conselho. O Plano Diretor Participativo de Ilhéus teve a sua primeira fase concluída no final do ano passado. Essa primeira fase é uma fase de diagnóstico. Nós agora estamos aguardando a segunda fase, e há por parte, especificamente do Instituto Nossa Ilhéus, junto ao Conselho da Cidade, para que nós encaminhemos não só para a gestão municipal, como também para a Bahia Mineração, que é a empresa que está pagando o plano diretor, mas não é porque de forma graciosa, não. É obrigação de grandes obras pagarem a elaboração de um plano diretor, caso não exista, ou fazer a revisão do plano diretor existente. Nesse caso, a Bahia Mineração nos informa que estão com problemas com relação à contratação da mesma empresa. E nós discordamos disso, né? Porque se foi iniciado por uma empresa, que é a empresa Arcades, que é uma empresa séria e reconhecida a nível nacional, deveria ser concluído por ela mesma. Então, uma outra empresa pegar esse plano diretor e, a partir desse plano diretor, virem as leis, que são as leis complementares, e que é exatamente que trata disso que o senhor fala, que é a lei de uso e ocupação do solo, que deverá ser revista também, aí sim nós vamos ter problemas. E nós vamos ter problemas não só por isso, não. Porque Ilhéus tem um grande déficit de fiscalização. E os cidadãos que se predispõem a fazer isso, são considerados, por vezes, como inimigos das gestões. E não são. Nós somos os olhos da gestão, porque nós estamos cuidando daquilo que é nosso, né? Então, o que nós estamos agora preocupados é com a conclusão do plano diretor participativo, né, e que seja elaborada, revisado a nossa lei orgânica de uso e ocupação do solo, para evitar o que está sendo dito por esse morador. Não tenha dúvida de que isso também é uma grande preocupação. E a senhora falou aí da BAMIN, né? E eu queria também abordar isso mais adiante aqui no programa,
porque nos preocupa também, né? A gente já discutiu isso aqui, a falta desse planejamento, digamos assim, de ocupação do solo, porque nós teremos aí muita gente procurando, né, trabalho nessas empresas que vão prestar serviço ao Porto Sul, à ferrovia, né, e poderão ser criados aqueles bairros clandestinos ali, em plena Mata Atlântica, num lugar que a natureza privilegiou, que é aquela margem ali, né, da BA 001 em direção a Itacaré. E eu tenho certeza que se não houver um cuidado, né, da Prefeitura de Ilhéus, a gente vai ter aí muitas invasões, muitos bairros clandestinos e falta de planejamento na criação desses bairros, não, dona Maria? Muito. Os assentamentos de forma irregular já é um grande problema no município de Ilhéus, na cidade de Ilhéus. Ilhéus é um município que tem 1.588 quilômetros quadrados e apenas 35 quilômetros quadrados da área urbana, no distrito sede. Então, imagine que toda essa pressão, ela está acontecendo não só da BA 649, como também das obras do porto, da ferrovia. Todos eles estão fazendo, essas grandes obras estão pressionando exatamente a zona urbana. Quando ele diz que o porto, a obra do porto, ela acontece em Aritaguá, que está dentro de uma área de preservação ambiental, que é a APA da Lagoa Encantada e Rio Almada, ela está a apenas 10 quilômetros do distrito sede, da zona urbana, né? E numa localidade como a Vila Joerana, que é uma localidade que é formada por pescadores, marisqueiros e que tem sofrido grande pressão. E é claro que é natural que aconteça, né, essas ocupações irregulares. Veja que, só para que você tenha uma ideia, Barbosa, a área que antes era destinada à construção do aeroporto aqui em Ilhéus, que é a única área disponível para a construção de um aeroporto de 3 mil metros a pista, ela foi totalmente ocupada, porque o governo, o que foi que fez? Ele criou um parque estadual da Ponta da Tulha, onde seria inicialmente a retroárea do Porto Sul, e nesse mesmo decreto ele revogou o decreto que tornava de utilidade pública uma área de 756 hectares para a construção do aeroporto. Então, os invasores que estavam ocupando a área que hoje é o parque, passaram a ocupar a área que antes estava destinada para o aeroporto. E hoje nós não temos outra área para a construção do aeroporto, mas temos muitas invasões no litoral norte de Ilhéus. Muitos assentamentos irregulares acontecendo ali, e vai acontecer pior. Vai acontecer também ali na Vila de São José, que é uma vila do distrito sede. São José está ao lado da nossa represa do Iguape, que abastece 70% do município com a água tratada. Aí quando você pensa no anel viário da BA 649, que entra ali na fazenda Pirataxé, né, antes do Banco da Vitória, vindo de Itabuna para Ilhéus, você vai sair na BA 262, que é Ilhéus Uruçuca, ao lado exatamente da nossa reserva de água para abastecimento da cidade. E, naturalmente, as estradas atraem ocupações irregulares. Então, Ilhéus teria que ter uma capacidade de gestão muito boa, eficiente e eficaz para evitar que isso que você está nos dizendo venha a ocorrer e que nós sabemos que vem a ocorrer. Né? O Porto, por exemplo, a empresa, a Bahia Mineração, que é a empresa responsável não só pela construção do porto, mas também da ferrovia, né? Ela está simplesmente deixando de fazer aquilo tudo que estava previsto e que é a obrigação dela. E que me permita até, porque nós colocamos e fizemos um texto, até fazer uma leitura rápida, só para que você tenha conhecimento do perigo que nós estamos enfrentando, dos problemas que serão gerados, além daquilo que já é déficit no nosso município e na região, porque estando em Ilhéus, afeta também toda a nossa região. Nós temos aqui como está o cronograma de execução da obra. O que já foi executado até o momento?
Como está o andamento da contratação prevista de 60% de mão de obra local para as atividades do empreendimento? Quais monitoramentos já iniciados no âmbito do Plano Básico Ambiental do Porto Sul? Quais os programas socioambientais em execução atualmente? As metodologias estão sendo executadas de acordo com o Plano Básico Ambiental? São esses questionamentos que nós fazemos para que nós possamos exercer ativamente a nossa cidadania e lutar para que essas obras de infraestrutura sejam implementadas de forma responsável, o que nós não estamos percebendo. A Bahia Mineração não atende mais a qualquer pessoa que busque informações e que busque os indicadores relativos a essa obra. Portanto, Barbosa, a preocupação é muito maior do que se possa imaginar e as pessoas não têm ideia disso porque elas não acompanham. Essa é a grande preocupação que nós temos hoje, né? Eu estou agora à disposição para responder o que mais você quiser nos questionar, mas nós temos muito mais problemas com relação às obras do Porto Sul e também da BA-649. Tem muito mais. Nós vamos abordar sim. Inclusive eu quero mandar um abraço aqui para o Jade Oliveira. Ele reside em Salvador, né? E ele está acompanhando a entrevista. Ele tem interesse nesse tema, principalmente daquela questão que já tocamos aqui das margens do Rio Cachoeira, né? Mas eu queria, antes de voltar ao Rio Cachoeira, concluir aí essa parte sobre o Porto Sul, que é muito importante. A senhora falou da área do aeroporto, que já está ocupada e não tem outra área, né? Eu ouvi falar uma época atrás que seria próximo ali aos fundos da CEPLAC, o ESC, mas isso aí está descartado, né? Totalmente descartado. Nós temos ali a torre que foi construída ali no Cidadele e ela realmente é um impeditivo, né, para que o aeroporto fosse construído. Além de neblina, que foi justificado, uma série de outras questões técnicas que eu não conheço e não posso tratar dessa questão tecnicamente, mas sei que está totalmente descartada. Não pode ser ali naquela área. Não creio, há algumas pessoas que defendem que seja o aeroporto de Comandatuba, que é o aeroporto privado. O aeroporto de Comandatuba, a pessoa que justifica, outro dia eu conversava com um cidadão de Itabuna, inclusive, ele disse que, olha, seria com a rodovia 649, seria muito tranquilo chegar, desde que duplicasse a rodovia BA-001 até a entrada de Comandatuba. Isso é fácil? Não sei se é fácil, né? Não foi fácil conseguir manter aquela área livre para que o aeroporto fosse construído ali. Imagine todo esse trabalho de construção de uma rodovia, duplicação de uma rodovia até Una, 100 quilômetros praticamente. Então, eu acho que realmente é bastante difícil. Assim como a rodovia 649, ela também é um grande problema, porque ela faz uma pressão muito grande, e aí diz, qual a pressão que faz em Ilhéus? Por exemplo, nós temos notícia de quando os anéis viários do norte e do sul serão construídos? Não temos. Não existe nenhuma informação a respeito disso. O que nós sabemos é que na última obra de arte, né, da rodovia 649, que é a ponte que vai atravessar nas imediações da Fazenda Pirataxê, ela volta para BR 415. Eu acho até que nesse trecho ela não é BR 415. José Nasal é quem sabe bem informar e dizer como essa rodovia é complexa. Ela não é toda 415, mas ela volta para a área central, a área urbana de Ilhéus, e vai fazer uma pressão muito grande. A questão de mobilidade em Ilhéus é um absurdo. Nós não temos um plano de mobilidade. Então, tudo isso é problema para a cidade de Ilhéus. Eu acho assim que é o meu entendimento que falta respeito aos cidadãos e prejudica a qualidade de vida de toda a população, a forma como se executam obras sem fazer uma avaliação sistêmica. Você vê todo o processo. Vão licenciando obras isoladamente e não se faz uma análise geral
das consequências disso, né? É ferrovia, é porto, é aeroporto, é rodovia. Então, e aí anunciam agora também, além da termoelétrica, anunciam uma refinaria. É muita falta de respeito à população dessa região. E tudo em nome de geração de emprego. E que adianta emprego para gente morta? Porque a qualidade de vida do povo cada vez ficando pior. Nós temos um hospital que é para atender 78 municípios que foi construído, sendo alegado de que é compensação do Porto Sul. Outra falta de respeito. Não é verdade. É verdade, dona Maria do Socorro, eu concordo. E essa questão da refinaria eu acho perigosa, né? Porque a gente está falando de uma área ambiental riquíssima, né? Como é que eu diria aí, na questão da fauna e da flora. E a gente tem aí esses manguezais, eu não vejo área em Ilhéus assim para se colocar refinaria de petróleo. Eu acho que poderia se colocar mais para o interior, saindo do litoral, né? Mas não no litoral aí, Ilhéus, porque eu acho uma agressão ao meio ambiente. Mas eu queria abordar também com a senhora, né, essa questão ainda do aeroporto, porque já está se falando também na ampliação do aeroporto Jorge Amado, da pista desse aeroporto. Ora, eu sou ignorante no assunto, mas eu vejo que se para ampliar uma pista que tem 1.000 metros, ela só pode ser ampliada para o rio, porque para o mar não pode. Então vai ampliar para o rio. E como é que seria isso? Ali tem um manguezal, tem uma área riquíssima ali na Sapetinga. A senhora já ouviu falar desse projeto? Isso tem veracidade? Sim, já ouvi falar. Eles avançam 55 metros, né, no rio. Eu não entendo isso. Eu realmente não entendo. O aeroporto é outro problema, aquela área do aeroporto. Aquela área do aeroporto que é uma área que não se podia fazer nada, até a estação de tratamento de esgoto, que os moradores da Sapetinga, do conjunto habitacional da Sapetinga, solicitaram que fosse construído dentro de uma área que era de propriedade da própria cooperativa que construiu aquele conjunto habitacional, fosse dentro do muro. A porta para a estação elevatória fosse feita no muro e dentro do muro do aeroporto construída a estação elevatória de esgoto. Não podia. O governador foi lá e desapropriou uma área e depositou em juízo R$80 mil para pagar os moradores, mas logo depois abre-se a possibilidade e é construída uma estrutura enorme para atender uma iniciativa privada que é a aluguel de automóveis. Não vou fazer propaganda, não vou citar o nome da empresa, mas é uma empresa laranja na cor, né? Então está lá construída lá para não ter má interpretação. E a outra verde, uma laranja e uma verde, as duas dentro da área do infraero. Quer dizer, para fazer estação elevatória de esgoto, que é para o interesse público, não podia ser feito dentro daquela área. Mas para iniciativa privada pode. As obras do aeroporto até hoje estão lá inacabadas e um sofrimento, um horror, porque ao mesmo tempo que se faz obra de rede de esgoto por parte da Embasa, tem também as obras inacabadas e uma vergonha, não só para Ilhéus, mas para toda a região. Então a região tem um grupo de empresários que estão se reunindo aqui em Ilhéus e eu acho que deve ser feito e conclamar para que os prefeitos dos municípios de toda a região se unam a esse movimento para exigir que o governo do estado da Bahia encontre uma solução para aquele absurdo que nós estamos vivendo aqui no Pontal. Quer dizer, esse aeroporto é de Ilhéus? Não, o aeroporto está em Ilhéus. O aeroporto é da região, de toda essa região. Então, eu até sugiro que você, Barbosa, convide alguém para vir ao programa para falar sobre essa questão. Nós temos aí, já vimos que a ATIL, que é a Associação de Turismo de Ilhéus, tem uma nova diretoria e que está também tratando dessa questão. Agora, a questão maior para mim e eu entendo que a solução para todos nós é exatamente desapropriar e agora remunerar quem ocupou, quem invadiu, né, a área que antes era de utilidade pública e que poderia ser construído um aeroporto de 3.000 metros, com a pista de 3.000 metros. E aí nós temos que unir os prefeitos do território litoral sul, pelo menos do território litoral sul,
para que a gente possa pressionar também o governo nesse sentido. Porque ele foi irresponsável quando ele revogou o decreto que transformava aquela área em utilidade pública. Essa é uma outra questão. Aí você pode convidar, inclusive, eu acho que a CDS, né, que é o Consórcio de Desenvolvimento do Território Litoral Sul, o presidente, a ABURC, para nós tratarmos essa questão, e a TVI pode contribuir muito com isso, né? Então, a ADR, que é a Agência de Desenvolvimento Regional, então nós temos que conclamar essas organizações, essas instituições, para que juntos a gente possa exigir o respeito que não está sendo dado à nossa região. Ilhéus está ali, na pontinha, né? Então, foi Ilhéus. Não é Ilhéus, é a região. O que vier para Ilhéus é da região. É de Ilhéus, é de Itabuna também. O que é que divide Ilhéus e Itabuna? Essa região conurbada? Nada mais. Um dia foram cidades distantes. Hoje não. Não é verdade? Olha só. Eu acho, inclusive, que a gente tem que brigar logo por essa região metropolitana, né? Para que consolide logo essa situação, porque a gente já tem essa conurbação, tem muito em comum, né? As duas cidades. E agora com essa nova rodovia, que eu já visitei lá as obras, está uma maravilha. Então a tendência é aquele outro lado do rio ali crescer muito também. E as duas cidades vão ficando cada vez mais próximas e mais juntas, mais unidas. Então eu acredito que essa ideia da região metropolitana tem que sair da ideia, do papel, e entrar na prática, né, dona Maria do Socorro? Sim, claro. Isso é algo também que deve ser discutido, que fica anunciado, e fica, quando a cada nova eleição, novamente desenterram ZPE, região metropolitana. E aí vem, haja promessa. E o próximo ano é ano de novo de campanha, né? Novos prefeitos virão e nós teremos muito... A campanha já começou esse ano, né? Porque as coisas não acontecem mais. Hoje você só ouve falar já nos pré-candidatos. Quem são os pré-candidatos? Não faltam pré-candidatos. Agora, sobram muitos deles totalmente ignorantes do que seja essa região, ignoram, desconhecem os próprios municípios. Imagine a importância de toda essa região para o desenvolvimento de todos os municípios. Não dá mais para você pensar isoladamente cada um desses municípios da região. Cada vez mais nós temos que trabalhar de forma cooperativa, né? Então, o que é bom para um é bom para todos, e nós temos que pensar sempre dessa forma. Então, eu acho que é hora dessas instituições estarem unidas, e não dá para elitizar também não, tá? Porque às vezes alguns dizem assim, Instituto Norte Ilhéus, não, Instituto Norte Ilhéus não, porque a questão ambiental, como se a questão ambiental não fosse importante. E eu vivo afirmando, nós que somos a favor e entendemos que o meio ambiente é o centro para o desenvolvimento de tudo mais, todo o desenvolvimento vem a partir disso. O que é que isso vai trazer de consequências para o meio ambiente? Eu sei que você está sabendo também que nós estamos numa outra frente, com vários municípios, e envolve 13 municípios, não é? Que é a revitalização do Rio Cachoeira, que é formado pelos rios Colônia e Salgado, e nós temos aí um empresário, a partir desse sonho desse empresário, sonho de várias pessoas, mas um empresário que está lutando mais fortemente por essa questão, que é o Adson Franco, e que procurou o Instituto Norte Ilhéus e procurou a mim, e nós estamos agora juntos com a Agência de Desenvolvimento Regional, com o próprio CDS, trabalhando e buscando recursos, né, para esse grande programa, porque serão vários projetos que sairão, e já estamos contando também com a Codevasf, e queremos contar com Itabuna. Itabuna está saindo porque agora aprovou aí e vai construir os parques lineares, as casas, né, para retirar essa população ribeirinha que vem sofrendo com as enchentes. Então, isso é bacana. Eu acho o município de Itabuna, a gestão, está de parabéns, a secretária Sônia Fontes, muito empenhada nessa questão, e isso me faz feliz. Eu quero que os demais municípios
sigam o exemplo de Itabuna e se empenhem em realmente contribuir para que a gente possa ter esse Rio Cachoeira fornecendo água para Itabuna. Barbosa, esse ano nós temos o El Niño e podemos ter uma seca semelhante a 2015 e 2016. Então está na hora de Itabuna dizer, e agora? Né? Então, isso questões ambientais que importa para todos nós. Certeza. Inclusive, nós já abordamos esse tema aqui do El Niño com o professor Roberto José, né, que é comentarista aqui do programa. Ele é geógrafo e também mestre em geografia. Mestre em geografia, né, e abordou esse tema aqui climático no programa e disse que a região deve sofrer aí em torno de 2 a 3 anos com esse fenômeno do El Niño. Agora, dona Maria do Socorro, a gente precisa lançar uma campanha também com esses municípios que beiram o Rio Cachoeira e que formam o Rio Cachoeira, para a gente evitar que moradores joguem nos canais, né, naqueles córregos, lixo, né, plástico, que esse lixo vai parar no mar, sai ali do bairro, da rua, daquele esgoto a céu aberto, ou daquele riacho, ou daquele canal, e tudo isso vai para o Rio Cachoeira, que vai, por sua vez, jogar no mar. Eu acho que isso tinha que ser uma preocupação do mundo inteiro, porque o mar está começando a rejeitar esses objetos. A invasão já está tão grande no mar, já matou tanto peixe, né? Você vê que a profundidade do mar é gigante, mas o mar já não está aguentando mais, já está começando a vomitar esse material. A gente vê no mundo inteiro as praias, a maré colocando lá os dejetos, os plásticos, os pneus. Então a gente precisa fazer uma campanha, pelo menos aqui a nível regional, né, já que a gente não pode fazer no mundo inteiro, vamos fazer aqui um trabalho de formiguinha, né, para ver se a gente consegue fazer um trabalho educacional com a população, através daqui da TVI, de outros meios de comunicação, para a gente acabar com esse costume, esse hábito, né, daqueles moradores da periferia que jogam tudo no rio, ou através do canal, ou através do esgoto. E isso a gente vê o reflexo aí na praia, né, principalmente no verão, que não é só a Baronesa. Vai o lixo também junto, e isso é ruim para a natureza. Eu não estou falando, não é para o banhista só não, é para quem pesca o peixe, que vem um peixe envenenado, que comeu ali plástico, comeu resíduo, comeu lixo, e depois esse peixe vem parar nas nossas mesas, né? Acho que tem que ser uma preocupação de todos, não? Com certeza. Você veja que esse programa de que eu falo, da revitalização do Rio Cachoeira, ele contempla tudo isso. Além de contemplar tudo isso, contempla também a inserção socioprodutiva dos pescadores do rio, né, que passam a ser, além de proporcionar para eles um rio limpo, com a piscosidade maior e com menos poluição, né, chega a ser 70% menos de poluição do que existe hoje, também eles serem inseridos e sendo remunerados para serem os jardineiros do jardim. E uma pessoa que pode tratar disso e falar com você aqui no programa, na TVI, você conhecer de perto esse projeto, se não já conhece, é o próprio empresário Adson Franco. Ele vai contribuir e falar sobre a beleza que é, o sonho, o quanto ele é emocionado com isso. Ele e a esposa dele, né, o casal. E ele vai mostrar para você como é que está se pensando o tratamento dos canais. E o início, quer dizer, o primeiro canal a ser tratado é aquele do Gogó da Ema. Então ele vai falar para você como é isso, e é fantástico. Ele agora mesmo chegou dos Estados Unidos e estava de lá mesmo, ele fez uma videoconferência comigo e me mostrando como é o rio e que ele estava visitando, e eu vou deixar, não vou dizer onde foi nem nada, porque eu acho que é importante que você traga ele ao programa. Senão eu me entusiasmo e começo a falar a fala dele, não é? O lugar de fala. Vou trazê-la aqui. Vou convidá-la aqui no programa, assim, que realmente eu vi de longe, né? Mas eu vi uma iniciativa que ele fez, inclusive realizou um fórum, se não me engano, na UESC, né? E foi bacana. Mas a gente vai trazer sim aqui no programa, porque é uma preocupação nossa discutir essa questão do meio ambiente. Afinal, estamos inseridos aqui dentro da Mata Atlântica, desse biome, né? Da Mata Atlântica, e a gente precisa realmente cuidar do que é nosso, né? Cuidar dessa natureza. Na Maria do Socorro, eu queria agradecer muito já a sua participação e deixar já o convite aqui para uma nova oportunidade para a gente discutir esses temas. Inclusive, eu vou me aprofundar mais, para a gente saber onde seria, onde vai ser esse projeto dessa refinaria
que o governo quer trazer para Ilhéus, né? Para a gente discutir essa questão com mais profundidade, né? E saber o que é que isso pode agredir o nosso meio ambiente ou não, né? De repente, eles têm alguma área aí que a gente não sabe. A senhora já tem ideia de onde seria essa área? Não. O que eu sei é o que todos nós lemos na mídia, né? Que era Ilhéus, mas nesses 1.588 quilômetros quadrados, eu não sei onde é que eles querem colocar. Certamente que na área norte, né? Eles querem a área norte. Isso prejudica, impacta muito Uruçuca, Itacaré, né? Barra Grande. Então, essa é uma questão que tem que ser pensada. Não é só que o empresário venha e que gere emprego. Que emprego? Nós podemos... A mata, né, em pé, a floresta em pé, ela traz muito emprego e qualidade de vida, né? Nós podemos pensar aí na bioeconomia e já se está pensando muito nisso, né? E temos aí o nosso cacau, o chocolate, a cabruca e muita coisa também acontecendo de forma positiva e que eu estou aqui nesse bate-papo me sentindo muito à vontade, né? E dizer para você que nós temos pessoas que podem também tratar essa questão, como o professor Rui Rocha, né, para falar sobre a bioeconomia aqui na região, né? Tem muitas outras pessoas que podem falar. Na UESC nós temos professores, vou mandar alguns contatos para vocês, para que vocês tragam para que a população que tem a oportunidade de assistir a TVI, que é tão rica para a nossa região, que discute com tanta profundidade e esses temas, eles possam conhecer mais sobre o que está acontecendo e sobre a riqueza que nós temos, né? Nós somos essa pérola da reserva, da biosfera da Mata Atlântica, né? Que é nossa, só nós que somos. Nós somos essa pérola. Então, toda essa biodiversidade que nós temos aqui no sul da Bahia, tudo isso não pode ser destruído para depois vir a ser recuperado um dia. É melhor evitar. Ilhéus e a região está indo na contramão do mundo. O que o mundo deixou de fazer, que está querendo recuperar, nós estamos indo para a destruição. Aí não dá para entender, né? Agora, como a senhora falou, ano que vem é um ano de eleição, vai ser muito importante para a gente colocar os candidatos aí numa berlinda, numa sabatina e ver quem é o candidato que realmente tem conhecimento de causa, né? Que tem condições de tocar o município de Ilhéus, porque Ilhéus é muito importante para ser entregue a qualquer um, né? Ilhéus já perdeu muito tempo nas gestões passadas e a gente precisa avançar. E a TVI está aqui para isso também, e conte com a gente, vamos trabalhar para que Ilhéus tenha um prefeito à altura, né, da importância de Ilhéus, né, Dona Maria? Ilhéus e Itabuna. Isso, exatamente. Eles têm que conversar, eles têm que estar unidos, porque essas duas cidades são muito importantes para toda a região, né? Então, candidato tapinha nas costas está fora de moda. Ele tem que demonstrar conhecimento. O quanto ele conhece o município, o quanto ele conhece a região, porque ele vai gerir esse município pensando nos outros. Não dá mais para gerir apenas a sua casa, né? Eu estou na minha casa, mas eu estou preocupado com a minha rua. É assim. Não é verdade? Com certeza. Nós estamos aí com o Gustavo Magalhães, direto de Vitória da Conquista, quer fazer uma pergunta para a senhora. Vamos lá, vamos ouvir o Gustavo aí. Fala, Gustavo. Voltei aqui de Conquista porque interessa muito a gente aqui. A senhora Maria Socorro Mendonça está fazendo uma exploração extremamente importante para a gente, não só para o pessoal de Ilhéus. A gente está falando aqui numa resposta para a Bahia inteira, porque Ilhéus também ainda é o fluxo de verão, de feriado, então também é uma fonte geradora de comércio. Além disso, a importância do que ela está falando aqui agora é muito grande, porque envolve aquela questão do Porto Sul, que a gente está discutindo há muito tempo aqui. Então, o Porto Sul vai englobando, vai fagocitando a gente, né? Vocês estão entendendo, né? Eles vão fagocitando a gente, vai ter umas coisas que estão acontecendo assim aos poucos. Então, de fato, é verdade. Eu queria lembrar a Dona Maria do Socorro a importância, não só para Ilhéus, mas como também para outras cidades
que vão para Ilhéus no final do ano, ou então que pessoas que estudam também na faculdade, que trabalham também, que têm envolvimento também com a cidade de Ilhéus, Itabuna, e Itabuna principalmente, porque já chega, é quase o filtro, é quase o gargalo da situação. Então eu estou aqui muito interessado nessa entrevista para saber o seguinte: que reflexo tem para o restante da Bahia? Porque a gente está falando de uma coisa que vai afetar muito mais do que apenas só Ilhéus e Itabuna. Ok, pode responder, dona Maria do Socorro. Sim, claro. Uma obra como essa, ela não afeta apenas Ilhéus, Itabuna, Uruçu, Caúna, mas afeta tudo, porque com a conexão com o mar, você afeta tudo. Se esse porto ele instalado aqui ou qualquer outro porto, né, ele vai estar diretamente ligado ao mar, e o mar pode afetar a África, por exemplo, né, toda a nossa costa, as consequências ambientais desse porto. É claro que eles têm uma área diretamente afetada e uma área indiretamente afetada. Especificamente o Porto Sul, nós temos aí um impacto direto, e passando também aí pela região oeste, indo até Caetité, que é onde está a mina. Então aí já dá para você sentir que o impacto ele é desde a mina em Caetité. Nós temos um outro impacto que vem de Minas, né, que é o mineroduto, que quer trazer, e quando você fala em mineroduto, ele além da bentonita, que é para transportar o minério de ferro, vem água. E a água de um rio que vem sofrendo, né, que é o nosso rio Jequitinhonha. O rio Jequitinhonha. Então, vem de Grão-Mogol. Então, toda essa região, quando a gente fala em Porto Sul, nós não estamos falando só em Ilhéus, não. Nós estamos falando em Minas Gerais, nós estamos falando todo o oeste baiano. Então, a análise ambiental, ela não pode ser isolada como aconteceu, né? Os impactos negativos para o meio ambiente, para a qualidade de vida da população, ele não poderia ter sido fragmentado. Ele tem que ser pensado de forma geral. Então, aos poucos, a gente vai percebendo que as coisas estão acontecendo tudo em função do Porto Sul, que não teve uma análise conjunta de todos os impactos. Os licenciamentos, eles foram fragmentados. Então, se você quiser que eu diga os reflexos positivos, eu não sei não. Eu não consigo ver. Porque não consigo. Geração de 400 empregos em Ilhéus, que tinha a previsão de 60% da mão de obra local. Cadê? Prove que é isso que está acontecendo, que foi prometido. Mas as pessoas esquecem do que foi prometido. E nós que estamos acompanhando, para auxiliar as pessoas que acreditam que não tem tempo de acompanhar, né, é o que a gente está cobrando. Cumpra o seu papel, Bahia Mineração. Cumpra o seu papel, governo do Estado. Dos 45 milhões que estão sendo administrados pelo Funbil para o TCSA, que é o Termo de Compromisso Socioambiental, apenas 480 mil, 170 mil por ano, é para a instalação do observatório, que está dentro do Parque Científico Tecnológico do Sul da Bahia, que está na UESC. Visite o parque, por favor, Barbosa, para você sentir de perto como é que as coisas estão acontecendo. Vá lá para conhecer. Então, eu faço assim, esse convite aos senhores para saberem mais, para que a gente possa realmente cobrar com segurança. Ok. E a gente fica preocupado com tudo isso, né? Porque se fala, inclusive, que esse porto não vai gerar tanto emprego quanto prometeu, porque vem muita mão de obra da China, né? Como foi feito em outros portos, inclusive, se não me engano, na Holanda, né? E a gente vai ficar aí, como diz na gíria, né? A ver navios e não empregos, né? Mas, enfim, eu quero esperar para ver, né? Indiretamente, o que a região vai ganhar com tudo isso, né? Porque o que se esperava, como a senhora falou, era a geração de emprego, né?
E para o tamanho do investimento, né? A gente falar em só 400 empregos é muito pouco. Ainda que seja, né? 400 empregos é muito pouco. Mas, dona Maria do Socorro, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa, viu? Agora, antes de encerrar, eu queria até te mostrar um vídeo que a TVI lançou na Semana do Meio Ambiente, né? E a gente vai estar sempre com práticas como essa. E eu queria depois que o Instituto Ilhéus, nosso Ilhéus também, venha promover, através de um vídeo, né, as suas ações aí de Ilhéus. Então, vamos mostrar esse vídeo aí da Mata Atlântica, Hugo, por favor, né, que está rodando aqui na nossa programação, para a gente celebrar aí ainda nessa Semana do Meio Ambiente que estamos vivendo aí. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Então daqui a pouquinho o Hugo vai preparar aí. Ele está passando aqui nossa programação, né, nos intervalos comerciais, o vídeo Mata Atlântica, mostrando a riqueza que nós temos, né, a diversidade que nós temos nesse bioma maravilhoso da Mata Atlântica. E a gente quer sempre abraçar campanhas em prol do nosso meio ambiente. A TVI está sempre à disposição, dona Maria do Socorro, e sempre que tiver oportunidade, pode inserir a TVI aí nessas lutas aí em prol à defesa do nosso meio ambiente e da nossa Mata Atlântica, que inclusive quase, né, teve prejudicada aí no Congresso Nacional essa semana passada, onde os deputados aprovaram aquela medida ali que qualquer um poderia chegar aí com o aval do prefeito e construir qualquer coisa e derrubar a mata, né? Mas graças a Deus alguém vetou isso aí. E não é só mata não, nós temos uma pressão muito grande aqui na costa do município. A questão da construção civil, não é isso? Exatamente. Inclusive, está crescendo muito essa questão imobiliária com esse avanço aí da duplicação da BA 001, né, no sentido aí de Olivença. E muita gente está construindo aí. Essas empresas que estão construindo aí, deram alguma contrapartida para construir ali naquele local? A senhora tem conhecimento? Tenho. O Instituto Nosso Ilhéus também integra o Conselho do Meio Ambiente. O licenciamento é feito no município de Ilhéus. Não existe compensação ambiental, não. Tem que estar dentro da legislação e são todos licenciados de acordo com a legislação do momento. Mas o que nós temos que pensar é na legislação. É o que a legislação está permitindo. Nós não somos contra o empreendimento, não somos contra os empresários, nós somos contra a facilidade que é gerada pelos gestores para que a legislação seja muito mais flexível do que deveria ser. É isso. Vou mostrar o vídeo agora, né, que a TVI fez essa semana na comemoração do meio ambiente. Vamos lá. Você chama.
Tá aí, na Semana do Meio Ambiente, né, a gente comemorou aí com esse vídeo. Dona Maria do Socorro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa nesse feriado. Estamos sempre à disposição. Grata, Barbosa, um bom dia para todos vocês da TVI e também para todos aqueles que nos assistem agora e que poderão vir assistir depois. Muito obrigada, sempre à disposição, seguimos contribuindo. Bom dia. Obrigado para a senhora. Bom, gente, conversamos aí sobre vários assuntos dentro do meio ambiente, né, com a Dona Maria do Socorro, ela que é presidente do Instituto Nosso Ilhéus e que faz parte do conselho aí, como ela disse, né, municipal também, e falou aí sobre a vinda, né, de grandes obras que estão vindo aí, como Porto Sul, o possível aeroporto, falou também sobre a questão dessa refinaria que foi anunciada recentemente, né, que a gente ainda não sabe onde será localizada no município de Ilhéus, e outros temas como a BA-649 e a sua margem do Rio Cachoeira, que foi o primeiro assunto que abordamos com ela aqui, o primeiro tema, e que ela deixou claro que existe já uma preocupação em torno disso, mas o que nos preocupa ainda mais lá na frente, como ela disse, é a fiscalização para que isso não ocorra, né? Mas a gente vai continuar falando desse tema aqui, desses temas aqui no programa, e vamos trazer outros personagens aqui para a gente discutir isso aí, porque não podemos deixar passar em branco, né? E daqui a pouco, quando a gente olhar para trás, falar, pô, a gente podia ter feito alguma coisa para evitar isso. Então vamos fazer antes de acontecer, né? Não vamos chorar leite derramado. Agora vamos a mais um tema aqui do programa, Bárbara. Sim, Barbosa, esse tema que nós abordamos agora por último foi muito importante, porque o meio ambiente é muito importante, o meio ambiente é vida. E a gente tem um correspondente de Vitória da Conquista, o Gustavo Magalhães, que ele vai conversar com a gente sobre as notícias atuais por lá. O Gustavo já está no link? Ainda não. Antes do Gustavo, Bárbara, eu queria aproveitar que a Dona Maria do Socorro tocou no assunto da ATIL, né? E o Alcides toma posse na presidência da ATIL, falando em unidade e articulação para o fortalecimento do turismo, né? Ao tomar posse como novo presidente da Associação de Turismo de Ilhéus, a ATIL, anteontem à noite, foi dia 6, né? O empresário Alcides Khrushchevski, que defendeu a realização de um trabalho de unidade e articulação da entidade com todos os segmentos do turismo. Isso é importante, viu? No sentido de fortalecer toda a trade e um dos mais importantes e promissores segmentos da economia local, principalmente Ilhéus, né? Que é, sem dúvida alguma, a nossa princesinha aí para o turismo. Então, parabéns aí ao Alcides, né, e a toda a diretoria da ATIL. Vamos procurar, inclusive, ouvir o Alcides, né, para que ele fale aqui dos seus planos à frente dessa entidade, que é muito importante para o desenvolvimento do turismo regional através de Ilhéus. Ainda semana que vem vamos bater um papo aqui com o Alcides. O Gustavo já está online? Ainda não. Assim que tiver, né? Temos aqui notícia local, Barbosa, sobre a apreensão de drogas, né, do batalhão da Polícia Militar, 15º Batalhão. Ali o Tenente Coronel Robson fazendo um excelente trabalho. E no São Lourenço, ontem, dia 7, teve apreensão de drogas, né? Em ronda ostensiva pelo bairro São Lourenço, ali na Travessa São Bento, os PMs avistaram 2 indivíduos. E eles perceberam a chegada dessa guarnição, né? E dispensaram, né, um embrulho e tentaram evadir. Ao serem alcançados, né, por o embrulho foi recuperado e dentro do qual tinha substância análoga a pedras de crack e uma quantidade de cédulas de dinheiro. Né? Um dos indivíduos disse ser menor de idade e confessou o ato, se dizendo proprietário do entorpecente, né? E os acusados e o material foram conduzidos. Quem falou foi um menor de idade? Isso, menor de idade. Sempre eles colocam, né? A bandidagem coloca o menor de idade para assumir o crime, porque sabe que ele não vai ser preso, né? Desse jeito. Aí foram encaminhados o material que apreendeu e o menor, né? E os acusados para a delegacia, né? As medidas adotadas pelo departamento da polícia e apreendeu 16 pedras de crack e R$52. Ok. Vamos agora à Vitória da Conquista mais uma vez. Vamos voltar aí com o Gustavo Magalhães, que traz aí algumas das notícias aí da Terra do Frio. Vamos lá, Gustavo. Percebi que você está meio gripado aí, né? Tá sem áudio. Pronto? Agora voltou. Pronto. Na verdade, a internet é complicada. Eu estou em Conquista e aqui tem um tal do vírus, o SARS.
Eu já participei aqui 2 vezes antes, e eu queria hoje parabenizar o programa, que o programa está maravilhoso, porque o doutor Vieira, ele demonstrou exatamente o que a gente faz aqui, né? A questão do narcisismo, né? A gente querer aparecer. E também a nossa amiga lá, Maria Socorro de Ilhéus, e ela trazendo essa importante informação. Hoje esse programa foi épico. Eu queria parabenizar vocês pelo programa de hoje. Faço questão de participar nesse feriado, porque realmente a gente ainda vai fazer história com esse programa de hoje, porque nós estamos falando aqui do futuro de Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Serra Grande, região, viu, Barbosa? A gente está falando aqui de algo que vai realmente refletir bastante. Vai repercutir, né, claro, em toda a Bahia, como você falou antes, né, porque Ilhéus é parte da Bahia, foi a capitania hereditária importante, hoje uma das cidades mais importantes, né, e Ilhéus teve esse vetor aí de crescimento também industrial, com o Porto Sul também agora, está vindo essa possível refinaria, mas a gente quer que cresça mais sustentavelmente, né, respeitando aí o meio ambiente, respeitando o nosso litoral, e respeitando principalmente o que sobra da Mata Atlântica aqui nesse pedaço da Bahia, né? Então a gente tem que lutar por isso, que venha o progresso, né? Como a dona Maria do Socorro falou, mas que seja um progresso com respeito à natureza e ao meio ambiente. Ô Gustavo, e por falar nisso, como é que anda aí as tratativas para a duplicação da rodovia aí, a BR-116, né? No trecho que corresponde aí à Vitória da Conquista? Pronto, eu vou falar 2 coisas hoje. Vou falar primeiro isso aí. Aliás, queria mandar um abraço e dizer o seguinte, que nós aqui da TVI, a gente está aqui há mais de um ano falando da economia sustentável, e a gente está aqui, você, Barbosa, foram os primeiros na Bahia. Deixa eu me arrumar aqui, estou me organizando, porque quando faz frio, a gente começa a botar, eu tenho 2 blusas aqui embaixo, e cachecol, é frio pra caramba. Nesse momento agora, 22 graus em Vitória da Conquista, 22 graus, amigo, né? É quase meio-dia, e a gente tá com frio aqui no escritório. Mas enfim, eu vou falar, olha só, Nathalie, tô vendo, Bárbara, você se arrumando aí, mas você não tem frio aqui não, amiga, você não tem frio aí não, viu? Você não sabe como é o frio aqui, você não sabe não, amiga. A gente está aqui, eu queria dizer primeiro, parabenizar a você, Barbosa, e a TVI, a primeira emissora que falou de economia sustentável foi a gente, entendeu? E agora todo mundo já está, quem tá aí falando de economia sustentável já está galgando espaço, e a gente, nós na TVI, a gente está falando há muito tempo aqui sobre isso. Primeiro, dizer o seguinte, essa duplicação da BR-116, ela tá, o Zé Maria Caio esteve aqui com vocês, e eu agradeço muito, porque a Zé Maria é uma figura muito importante para a Vitória da Conquista. Ele esteve aqui com vocês aqui no TVI, com nós aqui no TVI, na TVI News, e falou com relação à duplicação, às atualizações. É uma luta árdua, meu amigo, você não tem noção. Você, aliás, como um dos maiores repórteres e jornalistas da Bahia, sabe disso. É uma luta árdua. Nós estamos aqui brigando com uma Bahia, Via Bahia, que é enorme, que ela é potente, que a gente nem sabe. Se você procurar hoje, botar Via Bahia CNPJ no Google, você não vai saber quem é o dono da Via Bahia. E a gente está uma luta árdua. A gente está brigando aqui por umas coisas menores. Talvez a gente vai conversar sobre a duplicação da saída para a BA que serve a Barra do Choça. Essa já está pronta, já está saindo. A gente vai entrevistar, na próxima semana a Bárbara vai chamar aqui um entrevistado que é muito importante também, não vou falar ainda, não vou dar spoiler, que ela vai falar com um entrevistado muito importante aqui com relação a essa duplicação. Mas com relação a BR-116, a gente está brigando muito, a gente está pedindo só 100 quilômetros. Na verdade, pelo contrato, seriam 498 quilômetros, a gente não está conseguindo ainda, mas agora o Ministério do Transporte diz que vai pegar, vai puxar a Via Bahia, e se não tiver, porque é difícil, Barbosa, imagine você, que eu estou nessa luta com a duplicação há mais de 3 anos, e a gente não consegue que a Via Bahia seja notificada para poder
fazer a duplicação que é contratual, está no contrato isso aí. Mas, Barbosa, eu vou te passar agora uma outra informação que é extremamente importante e que a gente vai falar também na próxima semana com relação a isso, que hoje é feriado, né? Hoje, daqui a pouco você vai mostrar, você vai ver imagens bonitas. Mas é o seguinte, Vitória da Conquista, a nossa prefeita Sheila, ela conseguiu um empréstimo de 160 milhões de reais. Além daqueles 70 milhões de dólares que tinha, a gente conseguiu também um empréstimo de 160 milhões de reais, junto à Finisa, financiamento à estrutura e ao saneamento da Caixa Econômica Federal. Imagine você, esse empréstimo gerou uma confusão aqui em Conquista, Barbosa, porque é difícil, amigo, passar pela Caixa, pela Câmara de Vereadores, imagine você. Mas é um empréstimo legal, é um empréstimo que vai ser utilizado na cidade. E aí eu passo para você, porque eu não falo de política, mas você sabe de política como é que é a situação. A prefeita Sheila Lemos, do União Brasil, conseguiu esse empréstimo de 160 milhões de reais. Olha, Gustavo, a Itabuna também está tentando esse empréstimo, só que é um banco da Bolívia e também um banco do Brasil. O do Banco do Brasil já foi aprovado pela Câmara e deve sair logo 150 milhões, porque é o seguinte, com o atual modelo da arrecadação de impostos, Gustavo, fica difícil o município fazer grandes obras de infraestrutura, como nós tivemos aí recentemente Feira de Santana e Alagoinhas, inclusive a secretária Sônia Fontes, que hoje está em Itabuna, ela é secretária de infraestrutura, ela foi secretária também de Alagoinhas e trabalhou em Feira, e foi através dela que essas duas cidades conseguiram o desenvolvimento com obras de grande porte, por exemplo, viadutos dentro da cidade, para melhorar o trânsito, né? E saneamento básico e outras coisas de infraestrutura. Itabuna e Conquista não são diferentes, são cidades importantes que precisam se desenvolver. E para isso precisam ter crédito, e se tem o crédito tem que arrumar um empréstimo para fazer a obra, porque sem dinheiro o prefeito não pode fazer grandes obras, né? Então está de parabéns aí a Sheila por conseguir esse empréstimo e tenho certeza que será bem aproveitado esse dinheiro, será bem colocado dentro do município de Vitória da Conquista, que hoje é a terceira cidade da Bahia, né? E realmente precisa avançar ainda mais para fazer jus a esses moradores, porque quando você aumenta a população, você aumenta o número de veículos na cidade, né? Você aumenta o consumo de água, você aumenta a demanda de esgoto. Então, a cidade tem que crescer também sempre para atender cada vez melhor a seus munícipes. Então, está de parabéns aí a prefeita e eu espero que seja bem aplicado esse recurso, porque o que vai facilitar ainda mais para o próximo prefeito, que é a Câmara de Vereadores, Gustavo, eles alegam o seguinte, mas o prefeito vai deixar esse débito para os outros prefeitos pagarem. Mas os outros prefeitos já vão encontrar uma cidade melhor, com menos problema, né? Por exemplo, Itabuna, eu vou dar um exemplo aqui de Itabuna. Itabuna necessita de mais, pelo menos uma ponte na cidade, porque as 3 pontes que tem atualmente já estão ficando ultrapassadas, precisa de uma ponte mais moderna para aliviar o fluxo de carros, né? Melhorar a mobilidade urbana. Como é que vai fazer essa ponte se não tem dinheiro? Então arruma-se um empréstimo, faz a ponte. Aí o próximo prefeito, ele vai pagar a dívida, mas ele vai ganhar de presente uma obra que já não vai ser cobrada no governo dele. Aí, ao invés de fazer uma ponte, ele já vai fazer outra coisa. E é assim que vem o desenvolvimento. Então, o empréstimo é legítimo e só tem que ter fiscalização para o prefeito não desviar esse dinheiro para outra coisa e realmente aplicar o dinheiro na cidade. Só isso. É isso. Aliás, eu tinha que ter a sua opinião, Barbosa, com a sua inteligência, você realmente é capacitado para isso. E eu não sou, não, eu não entendo disso, mas eu queria dizer o seguinte: primeiro que você está elegantérrimo hoje com esse lencinho aí no bolso, esse silêncio no bolso aqui, amigo, isso aí é coisa de gente elegante. É isso aí. Agora eu queria dizer o seguinte: a prefeita está encontrando dificuldade aqui, a prefeita Sheila Lemos, por conta da oposição. A gente vai falar, na próxima semana, a gente vai entrevistar a Bárbara, vai conseguir falar com o pessoal da oposição para saber por que essa dificuldade da prefeita com relação a esse empréstimo. A prefeita Sheila Lemos, do União Brasil, está encontrando obstáculos e poderá encontrar mais dificuldades ainda para conseguir que a PL, essa lei orgânica municipal, seja aprovada.
Ainda vai ter que acontecer duas votações na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, e a gestora vai precisar que, no mínimo, 14 vereadores votem a favor. Ela não tem esse número hoje, não tem esse número para poder conseguir esse empréstimo. Ela já passou, já brigou, já discutiu, mas a questão é que existe uma troca, fornece terrenos públicos em garantia. E essa é a grande questão. A gente tem até um vídeo aí do terreno. Tem um terreno extremamente valoroso na cidade. E esse terreno está dentro dessa negociação. Mas, enfim, a gente espera que realmente a nossa querida prefeita, mandar um abraço pessoal da Secom, e eu estou achando massa hoje que o Hugo me botou enorme no meio de vocês dois, você mais, Barbosa tá magrinho, Bárbara tá magrinho, eu estou enorme aqui, ó, para só o tamanho. Você é uma figura, viu, Gustavo? Olha, eu espero, como eu disse, Gustavo, que saia esse recurso, que os vereadores entendam, né? E essa questão de dar um terreno em garantia para a Caixa Econômica é bobagem, porque se a prefeitura não pagar, digamos assim, e a Caixa tomar esse terreno, o máximo que pode acontecer é a Caixa pegar esse terreno e utilizar para construir casas populares ou para construir aí Minha Casa Minha Vida, e vai beneficiar também moradores da cidade. Não é isso? É isso que a gente vai falar sobre isso na próxima semana. Ou talvez amanhã a gente conseguir falar com os nossos representantes também, os contrários, né? Vamos saber o que está acontecendo, por que eles estão questionando isso, né? Mas, Barbosa, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que eu vou entrar aqui agora, porque vocês vão voltar aí, vai continuar com o programa, que a gente tem muita coisa. Eu queria dizer sobre o frio. O frio chegou em Vitória da Conquista. Eu tenho umas imagens, tem uns vídeos aí. Eu não sei se os vídeos baixaram, vocês me baixaram. Você baixou um vídeo bonito, lindo, muito bonito. Nós estamos feriado, hoje a gente está aqui, né? Mas tem uma coisa mais linda, que é a nossa Praça Tancredo Neves. Hugo, você conseguiu baixar esse vídeo para ver? Olha que coisa mais linda. Barbosa, essa é a Vitória da Conquista, que a gente fala, que a gente adula. Pode deixar o áudio, Hugo, Hugo, porque tá bonito esse áudio também, viu? Essa é a Vitória da Conquista, essa é a Praça Tancredo Neves, talvez uma das melhores referências da Vitória da Conquista. Uma praça maravilhosa, linda. Eu queria deixar essa imagem para vocês. Nós estamos no feriado de Corpus Christi aqui em Vitória da Conquista. Não teve esse ano patente. Olha que lindo, olha o sino da igreja, chamando a gente para participar das missas. E eu vou voltar para vocês daqui a pouquinho. Olha que lindo. Essa realmente é uma praça maravilhosa. Eu queria que vocês notassem, você de Itabuna, você que está na Cinquentenário, observe o chão dessa cidade, meu amigo. Porque é o seguinte, olha o chão desse corredorzinho que vai passar aí agora, o corredorzinho, como a gente chama de corredorzinho, olha só que limpeza, coisa mais linda. A gente, olha isso, olha isso no chão, olha pro chão, você está vendo isso em algum lugar, meu amigo? Não tem não. Mas isso é da comunidade, a comunidade coloca o lixo no lugar certo. Vocês estão vendo à direita aqui, vai aparecer a lixeira. Enfim, Vitória da Conquista é isso aí, viu? Barbosa, agora 22 graus, amigo. É quase. A gente está meio-dia aqui. E eu estou aqui desse jeito, eu estou sentindo frio. Acho que eu vou fechar a janela ali. Falou aí, né, sobre a limpeza de Conquista, a organização. Aí a gente lembra que, devido a esse tipo de propaganda, a população de Itabuna diminuiu aí quase 15% nos últimos anos, e esse povo que saiu daqui foi morar aí, viu? A gente fica fazendo propaganda, vai sair mais gente daqui para ir para aí. Desculpa, eu não vou fazer minha propaganda, mas de verdade é fato, viu? Bárbara, é fato. A gente vê aqui, realmente, tem colegas aqui. Pois é. Tem sim, é verdade, isso é fato e constatado, mas é isso, né? Mas parabéns à Conquista, eu conheço, né, ando sempre aí, estou até com saudade, em breve vou voltar aí, e realmente é uma cidade limpa, uma cidade organizada, o povo é educado, né, e não é à toa que está crescendo e muita gente está indo morar aí, eu tenho certeza que vai crescer ainda mais nos próximos anos. Gustavo, mas tirando isso aí, né, tem algum show hoje aí na cidade ou amanhã, você vai fazer algum show aí? Tem, claro que sim. Sábado vai ter nosso amigo querido Ari PB, amigo. Eu já recebi o convite aqui, Ari PB, no sábado, aqui no Forró da BB. A Forró da BB é tradicional aqui. A gente vai estar aqui. Eu não vou viajar, eu ia para Guanambi. Guanambi também fica no sudoeste da Bahia. Não vou mais, porque eu vou assistir Ari PB aqui. Agora, só que é o seguinte, presta atenção.
A gente vai sair daqui, é uma estrada para Barra do Choça, que inclusive que nós acabamos de comentar que vai ser duplicada, e ela é duplicada porque o governo do estado está duplicando a saída para Barra do Choça, e o Country Club fica a mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros da cidade. Pense aí, olha o frio que vai ser lá, é coisa de 10 graus, no mínimo, no mínimo. Tá bom, você gosta. Amanhã eu volto, que amanhã o Dr. DJ vai tocar no Varanda. Pronto, eu já falei do Varanda, mas é ótimo, é um restaurante top. Você mandou falar, eu falei. Amanhã tem Dr. DJ também tocando aqui na cidade, e sábado vai ter o forró com o nosso querido Cacau com Leite. Pense aí, Conquista vai ter Cacau com Leite amanhã no frio, amigo, no frio, 10 graus, por aí. Licor quentinho para esquentar, né? E dançar forró. Com certeza. Aí, eu vou dar meu like para você aqui, ó, Gustavo. Olha o like. Gustavo já tá no clima, hein? Obrigado, Gustavo. Um bom feriado aí para você. Jay, advogado, radialista, apresentador de televisão, o homem é tudo aí, viu, velho? Parabéns, Gustavo. Bom, eu tô até com saudade de Conquista, viu? Qualquer dia desse eu vou aí. Conquista, rapaz, tem aqueles bares agradáveis, né? Que você vai lá, assim, restaurantes à noite, tá todo mundo ali reunido. Ó, se tem uma coisa que é bacana em Conquista, é a noite de Vitória da Conquista, viu? Quem não foi, vai curtir. E em breve vai ter aí o Festival de Inverno, né? E a gente vai acompanhar lá. Festival que é da E-Content Bahia, né? E a gente está sempre autorizado a participar lá com eles. Então, esse ano, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Acho que vai ser em agosto. O Gustavo amanhã vai falar disso aqui. Bom, Bárbara, o programa está chegando ao final. Tem mais alguma notícia aí pra gente? Sobre as novas regras, né, de cirurgia para laqueadura e vasectomia. No caso, a idade mínima era 25 anos e agora mudou para 21 anos, quem quiser fazer. Para o quê? Para vasectomia ou para laqueadura? Para as duas procedimentos cirúrgicos. A partir de agora, quantos anos? A partir de 21 anos, né, e tem que ter no mínimo 2 filhos, no caso, né? Uma mulher que nunca teve filho não pode fazer. Não. Aí, a partir de agora, né, a idade mínima aí já mudou. E também a esterilização voluntária para pessoas com capacidade civil plena, né? Não é mais necessária a autorização do cônjuge, o consentimento que era obrigatório, agora mudou. Não precisa mais o cônjuge, né? A pessoa autorizar. O procedimento cirúrgico, né? A cirurgia de vasectomia e laqueadura... Não, aqui, ó. A de laqueadura, né? No caso, ela requer... um período de 40 minutos a 1 hora para ser realizada, né? E o intuito dessa cirurgia de laqueadura é evitar o contato do espermatozoide com o óvulo, que acontece nas trompas, né? Para impedir a fecundação e, consequentemente, a gestação. Também pode ser recomendada nos casos em que a gravidez coloca a pessoa em risco. E se a pessoa mudar de ideia, ele pode reverter a laqueadura, né, com técnicas de reprodução assistida. Mas essa técnica aí tem que passar por uma avaliação para saber se as trompas estão saudáveis, enfim, tem todo um procedimento, né? E a outra cirurgia de vasectomia, o procedimento é mais rápido, de 15 a 20 minutos, e não há necessidade de internação, né? Após a cirurgia é necessário utilizar o método contraceptivo durante pelo menos 90 dias para garantir. E as pessoas também têm acesso a essa cirurgia pelo SUS, basta procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. É isso aí. Olha, gente, a população do Brasil, né, que teve incentivo para crescimento, hoje é o contrário, né? Você vê aí, até a idade já está sendo reduzida para as pessoas fazerem laqueaduras e vasectomias para evitar o aumento da população. Mas isso lá na frente tem consequências, viu? Nós tivemos na Europa também campanhas como essa e hoje eles estão arrependidos. A população está muito envelhecida e falta jovens. Não fosse a invasão dos brasileiros em Portugal, por exemplo, lá hoje teríamos um país muito velho e sem jovens, né? Há quem não goste dos velhos, né? Mas os velhos são necessários também, né? A experiência. O jovem de hoje será o velho de amanhã. Mas precisa haver uma renovação na população, por quê? Principalmente para os países que têm sistema
de aposentadoria, né? Como tem o Brasil, como a gente está vendo agora na França, a confusão, né? Porque o governo francês está fazendo o mesmo que foi feito no Brasil, está aumentando a idade de aposentadorias para poder ela se manter. Porque se não aumentar a idade, não vai ter quem pague a aposentadoria para os velhos de amanhã. Então, é necessário que tenha jovens trabalhando no mercado de trabalho. Inclusive, foi divulgado ontem, né? Foi divulgado ontem um dado estatístico que é mais assustador ainda. Nós temos uma população aí grande de jovens de 15 a 20 anos, que é a geração neném, que nem estudam e nem trabalham. Então, se é uma geração que não estuda e não trabalha, é uma geração que não vai contribuir com o INSS e não vai pagar a sua aposentadoria, nem a aposentadoria dos outros, né? Porque quando você trabalha hoje, você não está só garantindo a sua aposentadoria, você está garantindo a aposentadoria de quem já está lá aposentado, é você que está pagando, né? E se você não está pagando, essa conta lá na frente não vai fechar. Então o Brasil precisa fazer algo urgente para botar essa juventude no mercado de trabalho. Eu sou a favor que o jovem até 18 anos, 20 anos estude. Claro, ele tem que estudar, tem que se formar, porque se ele não estudar fica mais difícil ainda. Mas ele também tem que trabalhar. Eu acho que o governo, o Ministério da Educação tem que ver um projeto onde o jovem estude em um turno e consiga se sustentar e ajudar a família no outro turno. A gente respeita o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu comecei a trabalhar, por exemplo, com 14 anos. Com 14 anos eu trabalhava já em rádio. Então, eu acho que não custa nada. Tem trabalho que não vai diminuir a criança ou o adolescente. Eu acho que tem que se rever essa questão, né? E que algumas crianças e adolescentes, mesmo ainda estudando, claro que tem que estudar, né? Eu acho que essa tem que ser uma condição, sine qua non, ele tem que estudar, ele tem também que entrar no mercado de trabalho. Claro que ninguém vai forçar ninguém, né? E está difícil o trabalho. Mas aquele trabalho através do seu próprio computador, do seu próprio celular, né? E ele começar a gerar ali uma renda e contribuir de alguma forma com a Previdência, né? Porque senão lá na frente vai ficar difícil também para ele. Eu acho que o Brasil tem que fazer um pacto aí, uma união para pensar nessa situação, porque a situação não é fácil. E agora ainda, né, com essa questão da natalidade se prevenindo, as mulheres não querem ter filho, algumas que já tiveram um não querem ter mais, tem umas que não tiveram nenhum e já também não querem ter. Então tem que ter cuidado com o nosso futuro, o futuro da nossa nação. Bem, o tempo acabou, por hoje é só, tá vindo aí o programa Alerta Cidade, para quem está assistindo ao vivo esse programa, se você está assistindo gravado, esse programa vai, né, reprisar em outros horários, então você que está assistindo gravado, deve vir um outro programa aí na sequência, né? Nós temos vários programas bons aí na nossa grade, inclusive estamos reprisando aí a série, né, O Síndico, que foi gravado na cidade de Itabuna, no bairro Jardim Primavera. Assista essa série, eu recomendo para você. Bárbara Oliveira. É isso aí, Barbosa. Já estamos encerrando aqui mais um programa TV News e amanhã não perca a nossa programação a partir das 10 horas, né? Amanhã é um programa de sexta-feira, tem música, né? Também vamos falar sobre consultoria de imagem com a Raquel Rocha. A Raquel Rocha vai trazer uma convidada. Então não perca o programa de amanhã às 10 horas. Okay. Muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.